César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Amém. Irmãos, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar 3 coisas com vocês aqui essa noite. Primeiro, eu queria chamar meu filho aqui para dar uma palavra para vocês, em nome de Jesus. Para quem não conhece, o João Wallace é o melhor filho do mundo. Aleluia. Pastor César, muito obrigado mais uma vez por confiar aqui esse púlpito para nós podermos ministrar a palavra do Senhor. Amém? Eu vi a Bispa Carla ali no fundo também, ela deve estar a outro serviço. Aí já deram até um microfone para ele. Olha que maravilha, irmão. Olha que bênção. Pode. Paz do Senhor, igreja. É motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu queria ler um salmo aqui, que é Salmo 46. E nele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? O que a gente consegue entender com esse versículo? Deus, ele é o nosso refúgio. Mas também, lá fora, no mundo, existem vários outros refúgios. Só que tem uma diferença. Aqueles são passageiros. Por exemplo, a droga. A droga, ela faz efeito. Só que depois ela passa. A bebida, ela te deixa alcoolizado. Só que depois ela passa. Só que o amor de Deus nunca passa. Amém? E aqui também diz que Ele é a nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma coisa impenetrável. É uma coisa forte que nos protege. Tem muita gente aqui hoje que, hoje em dia mesmo, acha que eu vou dar 3 pulinhos aqui que agora eu vou sair de casa para me proteger. Vou passar álcool gel aqui com sal grosso para se proteger. Só que Ele tá com a gente em todo momento. E você pode ter certeza que você não vai precisar dar 3 pulinhos para Ele estar com você. Ele sempre vai estar com você. E aqui também está escrito socorro bem presente nas tribulações. Os socorros do mundo, eles vão estar com você, mas nem sempre. Mas Deus, Ele sempre vai estar presente, não importa a tribulação, a prova, o que esteja acontecendo, Ele vai estar com você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus, amém. Chega uma época, né, que a gente a paternidade começa a fazer sentido, né? É isso aí. Aleluia. Irmãos, a segunda coisa que eu quero falar com vocês fazem 5 anos que eu venho aqui. Se não me falha a memória, Pastor Rudy, tudo bem, querido? A paz. Se não me falha a memória, acho que eu nunca vendi um livro aqui. Nunca anunciei livros aqui. Essa é a primeira vez. Quem conhece o pastor Alex Gonçalves aqui? Estou aqui com esse livro deles que tem o tema Transformando Tragédias em Triunfo. E eu quero anunciar para os irmãos, tem alguns ali, deve ter acho que uns 20 ou 30 livros desse daqui. Quanto custa, pastor Tiago? R$30 esse livro. Se você não leu nenhum livro esse ano, leia esse, vai te ajudar. Ainda dá tempo. É um livro bem curtinho. Você pode passar ali, adquirir, pode pagar no Pix, no cartão de crédito, cartão de débito. E você vai estar me ajudando muito. Hoje eu peço a vocês, se você puder e quiser, você que gosta de ler, compra e lê. Tiago, eu não gosto de ler, compra e dá de amigo secreto para alguém. Então, para você que
não gosto de ler. Essa é a segunda coisa. Amém, queridos? Terceira coisa, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 14. Estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Mateus capítulo de número 14. E o verso de número 22. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração essa noite. Irmãos, Deus tem me usado para destravar pessoas, tanto no sentido espiritual como no sentido psíquico. Eu vou tentar nessa noite compilar o máximo de informação teológica e psicológica para você. Sendo assim, eu preciso que você preste muita atenção. Por quê? Porque à medida em que eu estiver pregando, eu vou liberar algumas palavras chaves para a tua vida, que vai mudar o quadro atual da tua vida. Então eu preciso que você esteja bem atento, porque Deus vai destravar pessoas aqui nessa noite. Amém? Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é a verdade. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta, por favor. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse capítulo de número 14. A primeira delas é a vida de um homem chamado João Batista. Esse homem aparece para cumprir a profecia que foi dito mais de 700 anos atrás. E é tão interessante que quando esse homem aparece, ele vem com uma proposta de preparar o caminho para Jesus. E isso é tão interessante, irmãos, que quem foi chamado para preparar o caminho, ele não se põe no caminho. Preste atenção. Existem pessoas que foram chamadas para preparar o caminho, para outras pessoas passarem. Eu já estou liberando a palavra profética para alguém aqui. Tiago, o que isso tem a ver comigo? Nem sempre vai ser você a pessoa principal. Em alguns momentos da nossa vida, Deus nos chama para ser o segundo. Em alguns momentos da nossa vida, Deus nos chama simplesmente para abrir porta para alguém. E isso não significa que você é menos do que a pessoa. Pelo contrário, você está obedecendo aquilo que Deus diz. Então João Batista, ele veio para preparar o caminho para Jesus. E assim ele fez. A história de João Batista é fantástica, porque ele foi o último profeta. Após ele, Jesus. Mas a Bíblia diz que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que ele como profeta. E ele cumpriu isso. E é interessante que quando Jesus aparece, ele vai batizar, João Batista vai batizar Jesus, e eles saem. E agora eu fico pensando, e convido você a pensar juntamente comigo, quem me ouve diz amém. Amém. João Batista e Jesus, conhecidos, amigos. Você deixaria alguém que você não conhece te batizar? Muito dificilmente. Aqui na igreja, batiza quem é o pastor, quem é o líder. Você já tem um convívio, você já tem uma proximidade. Então, imagine que você chega aqui para ser batizado e alguém que você nunca viu vai te batizar. É interessante falar de João Batista e Jesus pela proximidade que eles tinham. Só que a Bíblia diz que o tempo passa. Jesus começa a anunciar. E de repente João Batista é preso.
E quando ele é preso, ele é morto. E de forma não, assim, tão fácil de anunciar. Isso veio no meu coração, um aprendizado muito grande. Pastor César, a Bíblia não dá relato de Jesus prestando luto para João Batista. Quando alguém próximo a nós deixa essa terra, morre, como que nós ficamos? Tristes? Família enlutada? E é interessante que João Batista é preso, eles mandam um recado de João Batista para Jesus, Jesus devolve o recado, logo após ele morre, mas não tem nenhum enterro digno para quem ele era diante de tudo que ele fez. E a Bíblia diz que logo após isso, sepultaram o corpo dele, levaram o corpo, sepultaram e foram e anunciaram para Jesus. E a Bíblia diz no mesmo capítulo que Jesus continuou a sua jornada. Palavra profética para alguém aqui. Por que é que Jesus, então, olhando desse ponto de vista, você acha, Tiago, que Jesus foi injusto com João? Não. A palavra profética vem agora. É que Jesus entendeu aquilo que eu e você temos dificuldade de entender às vezes. O que, pastor? É que cada um tem um início, meio e o fim até na nossa vida. Sabe o que Jesus entendeu? Aquilo que às vezes você tem dificuldade de entender. O que? João Batista veio e fez aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu vou continuar a minha vida. Porque há pessoas que quando perdem alguém, parece que a vida dele vai junto. Há pessoas que quando alguém vai embora, parece que a vida dele também vai junto. Mas Jesus está te ensinando algo aqui nessa noite. Se João Batista veio, fez a parte dele, então faça a sua, aleluia. Não fique para trás, não deixe que a oportunidade passe, porque alguém se foi. João Batista fez a parte dele, qual é a minha? Eu acho interessante, às vezes, alguns cristãos que se apropria da fé do pai, se apropria da fé da mãe, do avô, da avó, e diz assim: porque meu pai orava, porque minha mãe era uma mulher de Deus, porque a minha avó era aquela irmã do coque, que orava 4, 5, 6 horas por dia. Ok, mas e você faz o quê? Quanto é que você ora? Ela orou, o teu pai orou para que você estivesse aqui, a tua mãe orou por você para que você estivesse aqui, só que e você agora? Então aprenda a lidar com as perdas, porque nem todo mundo que começa com você termina com você. João Batista fez a parte dele, agora Jesus vai dar continuidade. João Batista veio até aqui, Jesus então assume e ele dá seguimento, porque ele veio preparar o caminho. Agora o caminho chegou e vai dar continuidade. Você não deu glória porque perdeu a viagem. A Bíblia diz que Jesus está pregando, no mesmo capítulo. E de repente, tem uma multidão com fome. E aí Jesus vai e dá um direcionamento para os discípulos procurar para ver se tinha alguém que tinha alguma coisa. E é interessante que a Bíblia diz que foram alimentados aquele dia cerca de 5.000 pessoas. Por que isso é interessante? João Batista terminou, Jesus continuou e anunciando. De repente Jesus desperta uma preocupação para as pessoas que estão ali e ele dá uma ordem para os discípulos e os discípulos saem para procurar, para ver se tinha alguma coisa, e de repente eles encontraram um menino.
com 5 pães e 2 peixes. Mas, irmãos, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu vou ensinar algo aqui para vocês. Sempre que eu leio a Bíblia, eu tento entrar na história. Eu tento participar ao máximo da história para aplicar isso aqui na minha vida e depois na tua vida. O que me faz pensar, sem forçar o texto, quem me ouve diz amém. Amém. Será que só aquele garoto tinha pães? Já pensou nisso? Será que só aquele menino tinha pães e peixes? Ou alguém tinha e escondeu? É interessante que eles saíram e encontraram. E com esse menino aqui eu aprendo várias lições. A primeira delas é a coragem dele de entregar. Entregar o quê? Tudo. Tiago, aplica isso na minha vida, claro. Aprenda uma coisa. Aqui não é lugar de troca. Aqui não é lugar de barganha. Aqui não é lugar de você dar 100 para ganhar 1000. Aqui não é programa do Silvio Santos para você pagar a telecena em janeiro e receber um desconto em dezembro. Aqui não se trabalha com troca, com barganha. Aqui se trabalha com entrega. Tudo. 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 Entrega o seu melhor glória. Entrega o seu melhor aleluia. Entrega a sua melhor oferta, você entrega tudo, porque o reino de Deus não trabalha com troca, o reino de Deus funciona através de uma entrega. E aí ele foi e entregou tudo. Outra lição que eu aprendo e aplico na tua vida: quando é que você vai aprender que o reino de Deus só funciona se você entregar tudo? Até quando você vai ficar com 70% na igreja e 30% no mundo? Até quando você vai ficar dividindo a tua vida com Deus, com outras coisas, com outras pessoas? Quando é que você vai se entregar de fato para Jesus? Quando é que você vai entender que você só vai ouvir a voz de Jesus quando você morrer por inteiro? Está com cara de que não está acreditando, né? Mas Jesus é especialista em falar com quem está morto. Aleluia. Ei, fazem 4 dias. Ele chega e diz: Lázaro. Quando você aprender a entregar tudo, as coisas vão começar a funcionar. As coisas vão começar a funcionar. Tudo isso acontecendo no mesmo capítulo. Então nós temos a morte de João Batista, o início da carreira de Jesus, carreira profética. Depois Jesus vai ensinar e a multidão tem fome, Jesus vai multiplicar. E é interessante, irmãos, que eu fico tentando aqui imaginar a cena da multiplicação. E eu vou tentar aqui contracenar e você dá glória a Deus se entender. Trouxeram 5 pães e 2 peixes. A multidão, Jesus diz assim, ó: faça a fila, o povo de 50 e 50. Ok? Vai fazendo aí a separação. O que eu faço primeiro? O que Jesus faz? Ele consagra e ora. Ora ao Pai, consagra. Vem os primeiros 50. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Os discípulos olham e dizem assim: agora já era. Vamos passar vergonha. Jesus, de repente: 6, 7,
8, 49, 50, próximo, 1, 2, 3, 47, 48, 49, 50. Por que isso, Tiago? Porque tudo aquilo que eu entrego nas mãos de Jesus multiplica. Aleluia. Se eu entrego tudo, ele multiplica. Se eu retenho, eu fico com aquilo que eu tenho. Mas se eu entrego, ele é capaz de multiplicar e fazer sobrar. Você recebe essa palavra? Olhe na Bíblia. E logo Jesus ordenou. Eu acho interessante a forma que Jesus lida com os discípulos. E as últimas vezes que eu tenho vindo aqui, Deus tem me direcionado a falar algumas coisas para alguém que tem cargo, liderança. Porque alguém quer fazer a obra de Deus, mas tem dificuldade em obedecer líder. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Se você não aprender a obedecer, você não serve para ser discípulo. Se você tem dificuldade em obedecer ao seu líder, você vai ter dificuldade em viver uma vida extraordinária na presença de Jesus. Aprenda a obedecer o seu pastor, aprenda a obedecer o seu líder. Não é porque o teu pai te maltratou, a tua mãe te maltratou, não é porque o teu chefe te maltratou, que você chegando aqui, você vai dizer assim, ele está pensando que é quem para mandar em mim? Aqui é reino de Deus, meu. Reino de Deus não tem isso não. Então o que é isso? Não faça da tua vida de fracasso um algoz para as pessoas que estão com você. Jesus ordenou. E ponto. Se eu tenho dificuldade em lidar com ordem, eu vou ter dificuldade em viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Porque diante de Deus, ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Ou você acha que na Bíblia tem assim, e Deus ordenou e o povo ficou mais ou menos. Não fui e não fui. Então eu tô bem, eu tô no purgatório. Não, meu irmão. Na Bíblia, ou você é obediente, ou você é desobediente, querido. No reino espiritual, não tem ponto morto. Ou eu vou para frente, ou eu vou para trás. Não, eu vou dar uma descansada, né? Eu vou dar uma parada, porque essa semana eu já orei bastante. Eu estou há 3 meses aí sem faltar um culto, eu vou dar uma respirada, né? Eu vou dar uma parada. Não existe isso, meu irmão. Ou você caminha para frente com Deus, ou você caminha para trás com o diabo. Ou você anda com Deus, ou dança com o diabo. É você que escolhe. E Jesus deu uma ordem para os discípulos, está aqui na Bíblia. E logo Jesus ordenou para os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Quem aqui é líder em algum setor aqui na igreja? Levante a tua mão, deixa eu ver você. Você não está com medo de levantar a mão não, né, irmão? Para alguém te procurar depois, né? Não? Aqui, maravilha, né? Ok. Quantos de vocês que são líderes, que me ouvem agora, diz amém? Amém. Vocês são os primeiros a sair do culto ou os últimos? Por quê? Pastor César, o senhor é o primeiro a sair quando acaba o culto? A bispa Carla já brigou com você porque você ficava... Você é um homem de sorte. Se a minha esposa, ela fala assim, acaba o culto, você fica lá. Você vai vir embora. E fique não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, eu aprendi com Jesus. Olha o texto. Ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, porque Jesus é sempre o último a ir embora.
Sempre tem alguém que chega para Jesus e diz assim, ó, eu cheguei aqui triste, mas eu ouvi a palavra, eu quero te agradecer, aleluia. Você que é líder, ei, você que é esposa de líder, não briga com ele não. Você que é marido de uma mulher que é líder, não briga com ela não, porque ela vai despedir a multidão, tá atendendo. Fique tranquilo, Deus está no controle. O glória a Deus diminui nessa hora, né? Porque a impaciência toma conta do indivíduo, né? A falta de paz vai tomando conta. E Jesus ficou ali, o último a ir embora. Aí eles foram, olha o verso de número 23. E despedida a multidão, subiu do monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então olha só a trajetória de Jesus. Prega, multiplica, atende a multidão, dispensa os discípulos. Aí ele diz assim, descansar, né? Porque ninguém é de ferro. Sim, receba. Descansar, né? Ninguém é de ferro. Jesus, ó, vou ver quem me está seguindo no Instagram. Vou ver se a minha aceitação foi boa hoje. Foi isso que Jesus fez? Não, Tiago, porque eu não tinha Instagram. Ah, é verdade, né? Não tinha Instagram. Despediu a multidão e foi orar. Eu vou tranquilo, porque eu pretendo voltar aqui. Qual foi o último dia que você acabou o culto e foi para casa orar? Irmãos, às vezes nós estamos tão distantes de nós mesmos. Eu vou abrir uma exceção hoje, porque o pastor já anunciou o lanche da cantina. Olha para mim, quem me ouve diz amém. Deus quer um pouco mais de você. Experimenta um dia sair do culto e ir para casa orar. Experimenta. Se não der certo, você me liga. Saiu de lá, foi orar e olha só o texto. E nisso, os discípulos obedeceram. Jesus falou, ok. Aí, irmãos, olha que interessante. Olha a Bíblia. Verso número 24. E o barco estava já no meio do mar, vírgula, olhe para mim. Esse mar tinha 22 quilômetros. Então vamos aqui construir essa história. De lá para cá. 22 quilômetros. Ok? Então eu comecei aqui. Jesus disse para os discípulos, vai. E eles foram. Jesus foi para o monte, foi orar. Se a distância a ser percorrida é 22 quilômetros, eu não sou muito bom com conta. Mas a metade, 11. Amém? No meio. Preste atenção. No meio. E o barco já estava no meio do mar. Olha o texto. Açoitado pelas ondas. Se eu sair de lá para ir para lá, o texto diz que no meio, olha só, era açoitado pelas ondas. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, se eu sair de lá e estou querendo ir para cá, e aqui no meio o vento é contrário, o vento está soprando de onde, irmão? De lá para cá ou daqui para lá? Quem me ouve diz amém.
Se eu estou indo para lá, irmãos, e o vento é contrário, o vento está soprando de lá para cá ou daqui para lá? Então o que é mais fácil? É isso que você tem feito. Tudo aquilo que é mais fácil para você. E Jesus quer quebrar esse ciclo de facilidade hoje. Tem alguém me entendendo aqui, aleluia. Ei, nem tudo na vida é flores, querido. Nem tudo na vida é maravilha. Vai chegar algum momento que Jesus vai te dar uma ordem em que as ondas vão ser contrárias. E o que é mais fácil? O que é mais fácil é virar o barco e voltar. Só que você tem feito isso a vida toda. Você tem a oportunidade hoje de quebrar esse ciclo de facilidade na tua vida e começar a encarar as ondas, começar a encarar as tempestades, começar a encarar a dificuldade. Por quê? Porque foi te dada uma ordem. Eu ouvi um aleluia, glória a Deus. Ei, me ajude a pregar um pouquinho, olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, pare com aquilo que é mais fácil. Eu disse que eu ia pegar leve, então eu vou leve. Cuidado com aquilo que é fácil demais. Eu fiz porque o negócio era da China, então faz lá na China, irmão. Não faz aqui. Sabe o que é, pastor? É que ela mandou uma mensagem para mim, estava fácil demais. E você caiu. É porque ele mandou uma mensagem para mim, estava fácil demais. E você caiu. Ei, quebre o ciclo de coisas fáceis na tua vida. Nada é fácil, meu irmão. Nada nessa vida é fácil. Quem falar isso para você, eu vou dizer, tá te enganando. Sabe por quê? Porque seria fácil para Deus acabar com tudo e começar de novo. Só que não. A Bíblia diz que Deus deu o Filho dele para passar por um processo que talvez eu e você não suportaríamos nem o primeiro ciclo. Então o que é mais fácil? Se o vento está contrário, é mais fácil eu virar e voltar. Palavra profética para alguém. Se o mar tem 22 quilômetros e a metade de 22 é 11, isso significa que falta quanto para me chegar? E se eu voltar, tem quanto? Eu ouvi um glória a Deus, vou repetir. Se eu estou no meio, falta quanto para me chegar? 11. E se eu tiver que voltar? A distância da minha vitória é a mesma distância da derrota. Quem está entendendo? Aleluia! Então eu saí de lá, venho para cá. E aí, as adversidades, as ondas, os açoites, as tempestades, as tribulações, diz assim, não avança não, que vai piorar. Não dá mais um passo que você vai ter problema. O que eu posso fazer? Eu posso percorrer a mesma distância e perder tudo. Mas se eu percorrer a mesma distância e perder, então eu vou avançar e vencer. Porque se eu voltar é a mesma distância, então compensa mais eu continuar. O que isso tem a ver comigo, Tiago? Preste atenção. Palavra profética para alguém. Rema mais um pouco. Continua. A distância é a mesma, aleluia. O que isso implica para mim? Agora depende de você, se você quer vencer ou perder. Se você quer ser um vitorioso, se você não quer, se você quer voltar. Olha o que a Bíblia diz. E no meio, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só que sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que nem todo vento contrário implica derrota. Olha o que a Bíblia diz. Próximo. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles.
A ideia que eu tenho, irmãos, da glória a Deus, se fizer sentido para você. Eles estavam lá. E Jesus disse, vai. Eles vieram. E Jesus, do outro lado, no monte. E açoites acontecendo, tempestade, ondas, vento contrário. Talvez eu possa pensar, sem forçar o texto, quando é que nós vamos chegar? Desse jeito a gente não vence. Eu fico imaginando Jesus lá de cima do monte. Observando eles lá no meio. Só se entender. Jesus não te esqueceu. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Ei, os olhos dele estão postos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, aleluia. É no meio da tempestade, mas na quarta vigília, os teólogos dizem, eu não sou teólogo, segundo aqui a tradição e o que era que acontecia lá, 3 horas da manhã, imagine só, escuro, madrugada, açoites, vento contrário, mas 11 quilômetros, Jesus falou, noite, vento, frio, tempestade, vento contrário, mas a quarta vigília. Se não me falha a memória, a quarta é depois da terceira. A terceira é depois da segunda. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É isso? Primeira vigília, Jesus não apareceu. Segunda vigília, Jesus não apareceu. Terceira vigília, Jesus não apareceu. Deixa eu lembrar você que é acostumado a ler Bíblia. O choro pode durar uma noite. Mas há alguns choros que Jesus não deixa durar nem uma noite toda. Ele não apareceu na primeira, você não desistiu. Ele não apareceu na segunda, você não desistiu. Ele não apareceu na terceira, você não desistiu. Se você não desistiu na terceira, na quarta, ele aparece. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Os discípulos estão no meio do mar. Aqui. E agora? Jesus está aqui. E os discípulos estão lá, no meio do mar. E Jesus, na quarta vigília, se dirigiu a eles. Só se entender a palavra. Jesus poderia ter ido de barco. Fique imaginando Jesus. Eu vou lá socorrer eles. Eu vou de barco. Ah, não. Se eu for de barco, qualquer um homem vai. Ouviu glória do pastor. Eu posso ir então do quê? Eu posso ir nadando. Não, mas nadar, qualquer um homem também pode nadar. Eu posso ir numa prancha de surf. Mas isso aí o homem também pode fazer. Mas tem uma coisa que o homem não pode fazer. Tem uma coisa que só Jesus pode fazer.
Jesus não faz o que o homem faz, Jesus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Eu fico imaginando, irmãos, o primeiro passo dele em cima da água. Quem está lá no meio? Você, aleluia. E Jesus já viu você nessa noite. Jesus já viu a tempestade que você está vivendo ultimamente. Jesus já viu a tribulação que você está vivendo ultimamente. Jesus já viu a problemática que você está vivendo ultimamente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Ele já desceu do monte, já pisou no mar. E o mar não fez com que ele afundasse. Aleluia. Ele começou, deu o primeiro passo. Aleluia. Quem está ouvindo aí profeticamente? Jesus está chegando no meio da tua família essa noite. Jesus está chegando no meio do teu problema essa noite. Jesus está chegando em meio à sua tribulação essa noite. Ei, constrói a história. Eu estou aqui no meio, Jesus está vindo, olha o texto. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E o que faz, irmãos? Olha a habilidade que um vento contrário tem. O vento contrário tem a habilidade de fazer com que você confunda Jesus com fantasma. E você começa a criar coisas que não existem. E com isso, o demônio começa a se apropriar da tua mente. E quando eu estudava esse texto aqui, Deus me falou para repreender um demônio que tem atormentado algumas pessoas aqui. E esse demônio tem nome. Esse demônio chama-se demônio da falange. Você está no quarto e você tem a impressão de que alguém está te chamando na tua casa e não tem ninguém lá. E por diversas vezes você levanta e vai lá. Acho que eu ouvi alguém me chamar. É para você que eu estou pregando agora. Esse mesmo demônio tem soprado palavras contrárias para você executar na tua família. Nós paralisamos esse demônio agora em nome de Jesus. É o mesmo demônio que diz para você: ó, se você sair de casa, acaba o problema. O problema está sendo você. Então se você sair, vai acabar. É melhor você ficar longe, porque de longe você não vai ter mais problema. E você também não vai causar mais dor. Eu repreendo esse demônio agora em nome de Jesus. Quem vai sair da casa é Ele. Quem vai sair da tua vida é Ele, em nome de Jesus. O vento contrário faz com que você perca o sentido real das coisas. Faz com que você comece a enxergar coisa onde não tem. Começa a fazer você ver coisas que não existem. Começa a fazer com que você ache que todo mundo te persegue, que as coisas só dão errado para você. Olha o texto, e eles diziam assim, ó, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus vai tirar esse medo, essa noite. O vento é contrário, mas Jesus está vindo. Você no barco, às vezes, pode gritar, pode pensar, é um fantasma. O medo vem. Só que quando o medo aparece na Bíblia, olha só, verso 27. Jesus, porém, falou logo. Não pegou? Quando o medo aparece, Jesus, porém, falou.
Quando o medo aparece, Jesus falou logo. E o que Jesus falou? Sabe por que eu amo Jesus, irmão? Você vai dar glória a Deus se entender a palavra. É que Jesus nunca errou nenhuma palavra. Tudo aquilo que ele fala tem a ver com aquilo que eu estou passando. Jesus não joga palavras ao vento. Ele direcionou a palavra. O povo está com medo, está no barco, está no meio ali. Jesus, porém, lhes falou logo e disse, ou dizendo, tem de bom ânimo. Porque o ânimo é o substituto do medo. Engana-se quem pensa que o substituto do medo é a coragem. Que eu já vi muito corajoso se quebrar. Eu já vi muito corajoso se perder. Então, o contrário do medo é o ânimo. Aí ele diz, sou eu. Glória a Deus. Ei, esse sou eu aqui, dá glória a Deus se entender. Esse sou eu aqui é o mesmo do verso 22. E o que diz no verso 22? Foi o mesmo que ordenou. É o mesmo que protege, é o mesmo que guarda, é o mesmo que resguarda, é o mesmo que protege, é o mesmo. Aí ele diz, sou eu. Aí depois ele diz assim, ó, não tem mais. Quais são os seus medos nessa noite? Porque Jesus tem uma palavra para você. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Verso 27, 28. Bota aí o 28. Isso. Tem o pastor Raí que esteve aqui esses dias, né? Ele prega com 2, 3 auxiliar. E eu acho legal isso aí. Eu vou aproveitar que você está com o cabelo jogado para o lado, pastor. Vem cá, me ajudar. Está emagrecendo, olha que bênção. Glória a Deus. Eu gostei desse sapato aí. É sapato? O que é? Isso é um tênis? O que é isso? Um tênis, sapato? Oi, irmão, pode falar. Ô, glória. Você gostou? Também te amo. Fica aqui, Jesus. Você vai ser o Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Eu vou ser o Pedro, então. Meio perturbado às vezes. Tem problema. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Irmãos, dá glória a Deus se entender. Se o versículo terminasse aqui, a interpretação seria outra. Concorda comigo? O que ele falou? Olha só, ele olhou e disse, se é o Senhor, então manda que eu ir até aí. Como? Por cima das águas. Aleluia. Tiago, o que isso tem a ver comigo? Ei, a tua resposta é do tamanho daquilo que você pede, é do tamanho da tua fé. Se você tem fé que Deus cura dor de cabeça, Ele vai curar. Mas se você tem fé que Deus cura câncer, Ele vai curar o câncer. Aleluia. Ei, Pedro poderia ter dito assim, pastor César, se é o Senhor, então eu vou aí. Eu sou pescador, eu vou pular esse mar e vou nadar até aí. Mas ele disse, ó, eu posso ir ter contigo por cima das águas, verso 29. E ele disse, vem, ponto. Aqui começa o negócio. Aleluia. Porque tem gente que tem ousadia para pedir, mas não tem fé para executar. Aleluia. Tem gente que levanta a mão aqui na igreja e diz, Deus, me usa para curar os enfermos. Mas quando vê alguém, chama o pastor Liga César. pro pastor. Deus está revelando. Aí Jesus respondeu, a resposta de Jesus, vem. E Pedro?
Se eu estou imaginando agora, tenta imaginar comigo. O vento, irmão, aquele barco, daquele jeito. Ele disse, ei, eu posso ir até aí? Aí Jesus diz, vem. Opa, e agora? Aleluia! Começa a caminhar, olha o texto. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Próximo. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, mesmo medo de lá. E começou a ir para o fundo. E clamou e disse, Senhor, salva-me. Próximo. E logo Jesus, Jesus. é o mesmo logo que responde. É o logo que chega. E logo Jesus estendeu a mão. Dá glória a Deus se entender. Se eu estava aqui no meio, tempestade acontecendo, Jesus está vindo, eu peço para ir até ele, ele diz, vem. Quantos passos será que Pedro deu para chegar até Jesus? Ah, pastor, não sei. Saiu do barco. Porque o que importa não é os passos que Pedro deu. O que importa é aonde Jesus está. Sabe por quê? Porque eu posso ter medo e afundar. E olha o texto. E logo Jesus, então significa que se eu sair do barco e logo afundei com medo, alguma coisa, Jesus caminhou e me estendeu a mão, sim ou não? Sim. Não. Jesus estava onde eu afundei. Está no texto. Aleluia! Tiago, o que isso significa? É que Jesus sabe até onde eu vou aguentar. Então ele caminha até a minha dificuldade. E logo que eu afundei, você entende isso nessa noite? Fica em pé em nome de Jesus. Jesus está justamente no lugar aonde você não aguenta mais. É quando você entende que nada funciona, que não vai dar mais certo, que Jesus aparece. E quando ele aparece exatamente aonde você afundou. Meu filho leu o texto aqui. Socorro bem presente no dia da angústia. Significa que se eu aguentar ir até aqui, Jesus vai me socorrer aqui. Jesus veio socorrer alguém aqui essa noite. Olha o texto. E por cima da água ele disse, vem, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou e disse, Senhor, salva-me. Verso de número 30. Bota aí, querido, esse é o último. Essa é a última palavra profética que eu vou liberar e depois nós vamos orar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Daqui para sempre. Olha o segredo. Sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo. Sabe por que tem gente que só fica no fundo? Porque mesmo afundando, pastor César, ele não tem coragem de pedir ajuda. Você sabe que está quebrando, você sabe que está errado, você sabe que não tem mais como ir, mas o orgulho toma conta da tua vida e você diz assim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, porque depois é para ninguém jogar na minha cara, porque eu não dependo de ninguém, porque não sei o quê. Para com isso, querido. Meu, o que eu tenho que fazer quando eu estiver afundando? Eu tenho que clamar para alguém.
ajuda de alguém. Então, se ele está afundando, o segredo é o quê? É clamar para quem pode ajudar. Se eu não estou bem na minha família, eu preciso procurar meu pastor, meu líder e pedir ajuda. Se eu não estou bem na igreja, com a minha vida, não está funcionando, o que eu tenho que fazer? Eu preciso procurar alguém que possa me ajudar. E parar com esse orgulho que está te matando, cara. Parar com esse orgulho, moça, mulher, de achar que você não precisa de ninguém. Para com isso. Quando ele estava afundando, ele clamou e ele disse: Senhor, salva-me. É o que eu quero clamar com você nessa noite. Quem precisa de um socorro aqui? É o que nós vamos clamar. Porque a nossa oração é em cima daquilo que nós precisamos. E é isso que eu quero orar com você agora. Quem me ouve diz amém? Amém. Bota aí o verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Próximo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Sabe que eu dei glória a Deus quando eu li esse texto? É que tem coisa que Jesus fala, tem coisa que ele não fala nada, ele simplesmente chega e resolve. Tiago, eu não entendi, quero dar glória a Deus. O outro texto, semelhante a esse, diz que quando o barco quase estava vindo a pique, Jesus falou o quê? Vento. Aqui ele falou alguma coisa? Ele simplesmente entrou no barco e o vento. Palavra profética para alguém, para nós orarmos. Se Jesus tiver que falar alguma coisa, ele já falou aqui para você. Jesus não discute com vento, Jesus não discute com problema, Jesus não discute com adversidade, Jesus não discute com tribulação, Jesus não discute com o diabo, Jesus não briga com o diabo, Jesus simplesmente faz e o diabo obedece, ponto final. Se você puder e quiser, levante as tuas mãos, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Arabacai, choramandarabashoya. Aremanchote akai turimi nobiahai surabacandarase. Senhor, nós precisamos de um socorro nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, socorre este homem, Pai. Senhor, está sendo açoitado, meu Deus, pelas adversidades da vida. Em nome de Jesus, socorre ele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, socorre, Senhor, essa mulher, Pai, que está perdendo a família, meu Deus, em nome de Jesus. Socorre esse homem, Senhor, que está perdendo a família. Socorre, Senhor, esse jovem que está perdendo os pais. Socorre, Senhor, esses pais que estão perdendo os filhos. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor, juntamente com a igreja, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus querido, a Tua palavra diz que quando nós estamos tendo problema, nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir ajuda. Por isso, Deus, Tu que és o socorro bem presente, Senhor, em nome de Jesus, começa a socorrer agora, Senhor, este homem, começa a socorrer essa mulher, socorre este homem, Senhor, que está em um quadro depressivo, socorre essa mulher, Senhor, que está em um quadro depressivo, socorre este homem, Senhor, que está com um quadro, Senhor, de pânico, Senhor, em nome de Jesus, resgata ele agora, resgata ela agora, em nome de Jesus. Senhor, não há profundeza que o Senhor não possa entrar, não há lugar aonde o Senhor não possa ir, não há esconderijo aonde o Senhor não nos ache. Por isso, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, estenda a Tua mão sobre esta igreja e comece a socorrer agora, 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 agora.